doideira. Mas a gente volta. Isso daí me faz lembrar sobre Apocalipse, sobre as profecias do Apocalipse. Os judeus, você como rabino, Não cremos nisso. não crê. Definitivamente não. É Sabe mesmo? por quê? Mas o que que é? É figurado aquilo? Eu gosto muito de respeitar as outras religiões Tá. e de forma alguma ofender as pessoas. Então eu vou me dar o direito de falar do judaísmo. Tá bom. Vou te explicar uma coisa muito importante. Por que Deus criou o mundo? Ele precisa de alguma coisa? Não. Era monótono para ele? Monotonia é um sentimento humano, É. tá bom? Ele criou o mundo por bondade. Então o objetivo, no final das contas, é dar a maior das bondades possíveis para o ser humano. Então toda a ideia de apocalipse, destruição, Final, e que vai ter Bem, o anticristo, bem contra o mal. e o mal muitas vezes pode ganhar, não sei o quê. Ele tem alguns problemas na base. Não, o mal perde, né? A gente espera, né? Não, mas... Nem toda a Copa do Mundo isso acontece, Não, né? mas na profecia tem a derrota das Ok. trevas, né? Sim, mas a ideia número 1 é que o objetivo da criação é a bondade. E não é agora esse sofrimento e trevas. Muitos disso vieram de livros apócrifos, como o livro de Enoque, tá? Que é um livro completamente inventado. Ah, é? Eu não vou falar que é 100% inventado, porque uma boa mentira tem uma base de verdade. Claro. Tá? Então, Pega alguma coisa de verdade. Exatamente. Então o livro de Enoque é um caso clássico. As pessoas gostam muito porque ele é muito sensacionalista, mas a maior parte dele tá um Harry Potter. De novo, quem conhece, você falou para mim que você foi ver os manuscritos do Mar Morto. Isso. Ele é falsificado. O que? O manuscrito? Não, o texto. Como assim? O texto lá, se você compara o original, por exemplo, de qualquer livro bíblico, a maioria, Tá. Ezequiel, se você compara o que está lá e o que é o original, de todas as religiões, com aquele, tem falsificações. Ou seja, os essênios falsificaram para justificar a sua fé. Entendi. Então tem muita coisa de Apocalipse que vem daí. O outro problema é que você dá força demais ao Lúcifer, ao Satanás, onde tá. E não é assim. Porque o Deus é o criador de absolutamente tudo. Se ele não é, ele deixou de ser todo-poderoso. Entendi. Então não existe um final, não existe uma grande batalha. Grande batalha existe. Porque Deus tem a criação, tem a queda, né? Do pecado. Do pecado. E não existe um final, não existe uma redenção. O Messias para vocês ainda não veio. Não veio. Ele vem para fazer o quê? Para levar a humanidade à sua perfeição em todos os sentidos. Mas não numa luta Existe... contra o mal. A luta contra o mal é uma luta também metafórica. Também. Porque eu e você temos o mal dentro da gente. Sim. É o livre-arbítrio. Claro. Você tem a capacidade... Eu posso fazer o mal. E pode fazer o bem. Exato. Exatamente isso. Então vai chegar um momento que ele vai ensinar as pessoas. Profecia que está escrito em... Acho que é Zacarias ou Isaías, tá? Agora não me lembro exatamente. Acho que é Zacarias, que está escrito que vai chegar um dia que todo mundo vai entender que existe um só Deus e ele tem um só nome. Então o mundo também no nível espiritual vai acabar a idolatria, vai acabar a morte. Isaías está escrito que vai chegar um momento que Deus vai tragar, vai engolir a morte e não vai sair mais lágrimas na face de nenhuma pessoa. A morte física ou morte espiritual, você está falando? Todo tipo de morte vai acabar. Por quê? Porque a morte é a maior maldade que existe no mundo. Então, você pergunta o que o Messias vai fazer? Para começar, o Messias é um ser humano para a gente. Então, um ser humano de carne e osso, tá? Que ele, da mesma forma que Moisés foi enviado para tirar o povo de Israel do Egito, ele teve uma missão, o Messias tem uma missão ainda maior, porque ela envolve toda a humanidade. A ideia é toda a humanidade se aproximar de Deus. Entendi. Porque toda a humanidade tem alma e tem livre-arbítrio. Então ele tem a capacidade de se ligar ao Criador. Entendi. Tá? Então, dar uma força demasiada forte ao outro lado, é como você está falando que existem dois criadores, um bom e um mau. Não é isso. Em eterna luta. Mas não é... Isaías, está escrito... Eu paro porque eu
eu penso em hebraico, tá? Eu criei a luz e a escuridão. Ose Shalom, eu fiz a paz e eu criei o mal. Está escrito, eu criei o mal, porque o mal, ele tem um objetivo na criação, até um determinado ponto, que é o ponto da redenção. Chega um momento que o mal não tem mais missão. E nesse momento, Vilela, vai acabar o livre-arbítrio. Por quê? Sabe por quê? Não. Porque Deus vai se revelar. Agora eu tenho livre-arbítrio porque Deus está oculto. Certo. Eu sei que Deus existe, mas ele está oculto. Então eu posso, às vezes, fazer que eu estou esquecendo disso. Quando ele se revela totalmente, Ninguém passa sinal vermelho. se tem um guardinha do lado. Acabou o livre-arbítrio. Tá? Se você sabe que tem lá um pardal que vai te dar multa, acabou o teu livre-arbítrio. Agora vamos falar em nível mais profundo. Deus, se Deus está presente, acabou. Entendi. É por isso que os anjos não têm livre-arbítrio. É por isso que não tem anjo caído. Porque eles veem a presença de Deus muito forte, como a gente não vê. Eles são seres espirituais. Então, para eles, a presença de Deus está clara. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles sempre vão fazer a vontade de Deus. Entendeu? Entendi. Quanto mais a presença de Deus está revelada, menos livre-arbítrio. Isso é uma coisa positiva, só para você saber. Mas